Bom, pessoal, como está no nome ali, né? Esse vídeo é uma instalação de dois sensores de presença em paralelo com o interruptor que o cliente já tinha da iluminação. Bem, pessoal, o que era o serviço a ser feito então? Era ligar os dois sensores em paralelo ao interruptor que o cliente já possuía lá na loja. Essa imagem mostra para vocês um esquema elétrico bem simples, né? Do que era a ligação. Dá para verificar ali o cabo vermelho, né? Barramento vermelho como fase. Logo abaixo o azul como neutro. Os dois sensores recebem fase e neutro e o interruptor só recebe a fase. Então, do interruptor e dos dois sensores sai um retorno de cada um para ligar as lâmpadas. E nas lâmpadas já estava ligado o neutro. Eu coloquei nesse desenho duas lâmpadas somente, tá? Mas lá na instalação eram 4 ou 5. Tem que tomar um pouco de cuidado nessas ligações, porque verificar no manual qual é a capacidade máxima também de lâmpadas que podem ser ligadas em um mesmo sensor. Tá? Então, gente, como é que ficou a instalação dos sensores? Esse é o sensor de teto, um sensor 360 graus que ficou na marquise e na esquina. O cliente pediu para que ele ficasse afastado ali da caixa de passagem, ficasse um pouco mais próximo à esquina para que pudesse, né, ter uma abrangência maior na detecção de presença. O receio que ele tinha é que, caso ficasse ali entre os dois refletores, poderia ter alguma dificuldade em detectar a presença, tá? Por isso que ele ficou mais afastado e não ficou na caixinha. O segundo sensor, que ficou na rua lateral, ele foi fixado no suporte da condensadora do split da loja. Ele também pediu que fosse dessa forma porque era um ponto um pouco mais alto, né? E acreditei ele que era mais seguro de instalar ali. Então foi feito dessa forma, tá? Bom, gente, como eu expliquei no início ali, a instalação desses sensores ela é simples, né? A parte elétrica é bem tranquila se você tem um pouquinho de conhecimento. O que complica nesse caso aqui, e às vezes pode, né, dar um pouco de nervosismo, até não achar o que está acontecendo, é que instalação antiga, instalação precária como essa aqui, é uma maçaroca de fio que vai e vem e às vezes é difícil tu encontrar o que tu quer, né? Então, para não perder muito tempo, o que eu fiz? Eu fui no primeiro ponto de iluminação, tá? E decapei um dos fios, né? Aí fui lá, energizei as lâmpadas, setor da iluminação, e descobri que aquele fio que eu decapei era o neutro. Eu já coloquei uma fita azul nele, e bom, agora tem o neutro, o que restou é o retorno, né? Eu acompanhei esse fio de retorno até a parte interna da loja para encontrar aonde estava a fase. Depois que eu fiz isso, eu passei um cabo de fase, né? Eu emendei junto com a fase lá, fiz uma conexão junto com a fase e emendei esse cabo de 1,5 preto, que dá para ver na imagem aí, e levei ele até a marquise, né? Passando já pelo sensor que ficou junto com o split ali, né? O sensor do split ficou no meio do caminho e o da marquise ficou na ponta, então eu levei esse cabo de fase até a ponta. Aí então eu já tinha os três fios, né? Eu tinha a fase passada, tinha o neutro que já estava no circuito e o retorno também já estava no circuito. Montagem de sensores, então, gente. Esse de teto, tá? Dá pra ver que eu já conectei dois cabos nele, que era retorno e neutro. Tá? Não conectei o fase, porque o fase, como ele é o fim do circuito, o fase estava chegando até ele, tá? Não estava passando por ele, por isso eu não conectei. Tá? Ele tem um furo um pouco maior no centro ali, na verdade é um conector que está ali, nessa imagem seguinte vocês já vão ver, que é um pino que sustenta ele no teto. Tá? Ele tem um pininho, só fazer um furo no teto, fixa e não tem problema. Uma coisa que eu notei é que esse cara não tem uma saída lateral para fiação. Nesse caso, como eu não usei ele na caixa de passagem e nem em gesso, o fio saiu pela lateral. E para eu poder usar o acabamento que vem com ele, eu tive que fazer um pequeno furo do lado ali, uma broquinha de aço rápido. Ali vocês fazem o furo bem tranquilo e fica um acabamento bom ainda. O próximo sensor já era o externo ali, o que ficou junto com o split. Como ele estava no meio da rede, eu já conectei nele os cabos de fase, neutro e retorno. Aí identifiquei eles ali, né, para quando eu fosse subir de novo lá para fazer a conexão dele, já estava todo mundo identificado. E batendo com a identificação que eu já tinha feito na outra fiação, era só emendar os fios. Né? Como eles são conector mola, eu achei mais fácil fazer dessa forma, né? Porque sim, embaixo ali fiz bem tranquilo, né? Cortei um pedaço de fio mais ou menos de um meio metro, talvez um pouco mais. E
decapei e já coloquei no conector mola, porque assim dessa forma fica mais fácil. Lá em cima você só emenda o que precisa emendar, né? E não tem muito mistério. Depois da ligação dos sensores, o que foi feito foi só a ligação da fase no disjuntor da iluminação, né? E aí depois a questão de teste com o cliente e ajuste de temporização, né? Ele, no caso, lá ficou funcionando com o sensor com a fotocélula, né? Que ele queria que ligasse só à noite, como eu já expliquei, e o tempo ligado de 1 minuto. E dos dois sensores em paralelo com a lâmpada, testamos ali durante o dia, desliguei a fotocélula para testar durante o dia, e ficou funcionando e tudo resolvido, serviço concluído. Bom, gente, esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Eu espero ter ajudado vocês aí. Caso tenha alguma dúvida ou tenha alguma sugestão, alguma ideia de instalação, qualquer coisa, comentem aí o canal. Eu vou tentar responder a todo mundo, né? Sempre da melhor forma possível. Tem outra questão que eu não comentei durante o vídeo também, vale a pena comentar agora no fim, que é a questão do quanto que foi a mão de obra desse serviço, né? Eu sigo outro canal, alguns canais aqui no YouTube, e um deles é o canal da Engerral. E eles disponibilizaram esse ano uma tabela com preço médio de mão de obra, tá? Eu tenho seguido trabalhando com essa tabela e tem sido bem aceito. Um caso ou outro tem uma negociação, isso é normal, né? Mas vale a pena dar uma olhada nessa tabela, de repente dar uma olhada no canal também deles. Tem muito material interessante, vou deixar eles na descrição do vídeo aqui embaixo, vou deixar marcado o canal da Engerral. Falou, valeu!